Olá, vamos falar agora com o João Valdir, professor de Sociologia da Educação na UFMG. Ele vai analisar a opinião de estudantes sobre a entrada na universidade por áreas do conhecimento. Professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Vamos analisar agora a opinião de alguns estudantes. Vamos lá. Nós vamos falar agora com a Samantha Vieira, ela tem 18 anos e é estudante do primeiro período de odontologia aqui da UFMG. Samantha, fala pra gente como que foi a sua transição do ensino médio para a universidade. Eu achei bem tranquila, porque eu estava numa escola muito boa. Então as matérias, por enquanto, eu estou bem no início, sabe? É uma coisa bem básica, mas eu tive uma base muito boa. O meu ensino médio foi bem tranquilo e a escolha também do curso foi bem rápida. Assim, teve que passar pelo Enem, cursinho e tudo, mas foi tranquilo. Faz tempo já é o meu terceiro vestibular. Eu tive que estudar bastante, né, como qualquer outro vestibular. E me dediquei bastante, muito tempo de estudo, né? Apesar de foi um período pequeno, me dediquei um período integral do meu dia e consegui entrar sem muitos problemas, né? Bom, eu fiz um ano de cursinho antes de realmente entrar na faculdade. Eu já acostumei esse período de estudar muito, então já foi mais tranquilo, não tive tanto esse baque. A UFMG está discutindo para futuramente implantar a entrada na universidade através de áreas do conhecimento, biológicas, humanas, exatas. O que você considera? Você acha que isso é interessante, seria mais positivo para depois o aluno decidir qual curso fazer dentro da área do conhecimento? Eu acredito que não. Eu acho que a pessoa tem que entrar tendo visto a profissão que vai exercer. Porque a faculdade é 5 anos, né? Ou 5, 4, alguns cursos 6. E depois você sai e vai para o mercado de trabalho. Eu acho que o que você vai aprender é importante, claro, que vai ser a sua profissão, mas eu acho que você tem que se encontrar mais na profissão que você vai exercer do que, de fato, conhecer a área de conhecimento. Então, eu particularmente acho que essa entrada de biológica só, não acho bacana, não. Eu acho que seria uma boa, porque você pelo menos via um pouco de cada coisa e depois teria uma ideia do que você quisesse mesmo. Porque eu acho que a gente, assim, saindo do ensino médio para a faculdade, não tem muita maturidade, às vezes, para escolher. Eu acho que seria muito interessante, sim, porque a minha experiência como aluno de medicina, eu vejo muitos outros colegas, a gente tem muita afinidade com matemática, que é uma área assim que o Enem cobra bastante, acaba que quem vai bem em matemática vai bem no Enem e passa em medicina. E eu acho que tem muita gente boa, que é boa em biologia, boa em química, fica de fora por causa disso. Acho que seria bastante interessante, até mesmo para a área de humanas, gente que é boa em história acaba ficando de fora. Nos primeiros semestres de qualquer curso aqui, as matérias são bem parecidas, na verdade. A gente tem um ciclo básico. Então, por exemplo, eu estudo a maioria das coisas que alguém de veterinária, de medicina está estudando. Então, talvez fosse melhor, isso me fez muita falta quando estava no ensino médio, a faculdade oferecer, por exemplo, aulas pra gente no ensino médio. Como se eu tivesse a oportunidade de vir aqui um dia e assistir uma aula de odontologia, por exemplo. Porque quando eu entrei em arquitetura, eu não fazia ideia do que eu ia aprender. Eu não sabia se era humanos ou se era exatas, assim, pra qual lado pendia o curso. E a Federal peca muito nesse sentido de informação. Você entra no site e não tem uma coisa muito detalhada, sabe? Eu acho que talvez não precisasse ser tão radical quanto um período inteiro fazendo uma matéria, tipo, só biológicas, mas talvez um conhecimento, assim. Professor, qual a análise que o senhor faz dessas opiniões? É uma questão relativamente fácil de ser discutida, mas muito difícil ser tomada uma decisão a respeito. Por que é relativamente fácil discutir? Porque quando pensamos na produção de conhecimento, primeiro, uma das críticas que mais se tem feito é exatamente a da especialização precoce dos nossos estudantes. Seria mais prudente nesse caso, mais pertinente nesse caso, permitir uma entrada por área de conhecimento para que o aluno pudesse ter um tempo mais longo para conhecer primeiro os fundamentos do conhecimento daquela área antes de fazer uma opção por uma escolha profissional. Na prática, contudo, isso não é tão fácil, porque o que orienta o trabalho dos alunos, a escolha deles, é exatamente o exercício profissional e o tipo de exigência peculiar a cada profissão, exigência em termos de formação. E nem sempre a amplitude da área do conhecimento se encaixa bem em cada uma dessas especialidades que vão ser
parte das escolhas que eles vão fazer. Além disso, é preciso olhar para a história da própria UFMG e perguntar o seguinte: o que é que aconteceu às experiências já existentes de ciclo básico? Na área de biomédicas ainda existe o ciclo básico, mas por que, por exemplo, o que é que levou a se extinguir o ciclo básico de humanidades? E agora a gente vai acompanhar o próximo bloco que fala sobre o percurso acadêmico. E como que esse tipo de entrada poderia facilitar o estudante durante a formação acadêmica e profissional? É porque aí, com o tempo, né, você não vai ter a desistência do curso, você já vai ter entrando sabendo aquilo que você já, tipo assim, você escolheu realmente aquilo, você já tem uma ideia. Não tem, igual a gente entra, às vezes, assim, e se desiste do curso, porque você vê que não é aquilo que você queria mesmo, então, às vezes, vai facilitar nisso, né? Porque quando você direciona o conhecimento a partir de um ponto específico, você já vai focando. Por exemplo, vamos supor que você queira determinada especialidade dentro da medicina. Você vai estar sempre focado nisso durante o curso. Se você já focar desde antes, no egresso à faculdade, você já vai começar muito mais focado e vai poder ser um especialista melhor, ao meu ponto de vista. Eu acho que é um pouco radical, sabe? Você ter um tempo de aula só numa área de conhecimento. Porque a gente tem contato com as áreas na escola. Quem gosta quem quer fazer medicina sabe que gosta de biologia. A dúvida maior não é se a pessoa gosta daquela área, é se ela vai gostar do curso, entendeu? E eu acho que talvez você ter contato com a área não vai te ajudar nesse quesito. Você não vai saber como é uma aula de odonto do quarto período, por exemplo, estudando biologia, estudando CHG, sabe? Veja que a questão está entre um foco já definido antes da entrada na universidade, uma escolha já feita antes da entrada na universidade e a possibilidade de realizar essa escolha após a entrada. É preciso analisar, então, qual é a situação dos estudantes ao longo do percurso deles na educação básica. Essa formação tem permitido a eles fazer essa escolha previamente, a ponto de não precisar de uma entrada numa área para amadurecer e, portanto, fazer escolhas? Ou a questão é, os alunos estão chegando muito imaturos e precisam dessa formação básica e geral para se apropriar dos fundamentos do conhecimento da área antes de fazer uma escolha? Essa não é uma questão fácil e, além disso, não é tão fácil, tão simples quanto parece, enquadrar todas as profissões existentes dentro dessas três áreas básicas: biomédicas, exatas e humanas. Pode ser que para algumas dessas áreas e das profissões para as quais elas formam, seja mais fácil você dizer uma entrada por área do conhecimento em biomédicas vai permitir um conhecimento básico comum a todas elas e, portanto, uma vez os ingressos nessa área poderão se definir melhor. Mas existem aquelas áreas que são fronteiriças, que podem estar mais próximas de biomédicas, mas podem ter uma forte interface com exatas ou, por que não dizer, também humanidades. Quais são as possibilidades, então, de oferta de um conhecimento comum por área de conhecimento? Quais são as interfaces entre essas áreas de conhecimento? E como é que está a situação do aluno em relação às escolhas? É que são questões que vão ter que orientar esse debate. Professor, eu queria te agradecer. Muito obrigado por suas análises. Eu é que agradeço a oportunidade de discutir essa questão. Ok. Esse e outros temas serão discutidos no primeiro Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino. Para mais informações, acesse o nosso site.